o Wolverine dos dinossauros. Vamos nessa, porra! Uma das poucas coisas boas que eu posso extrair de Jurassic World Dominion é sem dúvidas o Therizinosaurus, tanto pelo fato de que ele tem um dos poucos designs verdadeiramente bons no filme, quanto pelo fato de que ele ficou bastante famoso depois, o que me surpreendeu de verdade. E apesar de eu detestar esse filme, eu sou obrigado a reconhecer essas qualidades. Bom, isso aqui já é indefensável. Mas como era o Therizinosaurus? O que ele era? E por que esse bicho mudou tanto conforme o tempo foi passando? Tudo isso eu irei responder nesse vídeo, onde contarei para vocês tudo sobre o Therizinosaurus. Então bora! Para começar, vamos falar um pouco sobre seus fósseis. Em 1948, na formação Nemegt, que fica no deserto de Gobi, na Mongólia, foram encontradas garras assustadoramente grandes, o que levou o paleontólogo russo Eugene Maliv a descrever formalmente o fóssil como Therizinosaurus, que vem de dois termos do grego, terizo, que significa foice, e saurus, que significa lagarto. Então seria o lagarto de foice. Já seu segundo nome é Cheloniformes, que vem de chelone, do grego, e significa tartaruga, e formes, do latim, que significa similar ou em forma de, ou seja, era o lagarto de foice em forma de tartaruga? Bem, esse nome vem pelo fato de que as garras foram inicialmente interpretadas como sendo de tartarugas. Isso porque na formação Nemegt foram encontrados vários fósseis de tartarugas. Então a interpretação seria de que seria uma tartaruga que usava essas garras para cortar algas. Mas essa interpretação mudou quando em 1973 descreveram os braços ao qual pertenciam a essas garras. E, evidentemente, não se parecem em nada com tartarugas, tendo características diagnósticas claras de dinossauros terópodes. Com isso, o terezo aí passou a ter um formato de terópode genérico, apenas com o diferencial de ter garras comicamente grandes. Mas conforme foram sendo encontrados mais e mais fósseis, até de animais aparentados, o Therizinosaurus passou de um terópode genérico pra isso aqui. Pois é, ele ficou bem diferente. Lembra até a história dos fósseis do espinossauro. Mas a qual grupo esse bicho pertencia? Eu já entreguei que ele era um dinossauro terópode. Inclusive, ele era do grupo Coelurosauria, que já é bem conhecido aqui no perfil. E no caso, ele pertencia ao grupo Maniraptora, que vai incluir os Alvarezsauroidia, que vai ter um bichinho bem bonitinho chamado Mononicus e que eu tô devendo fazer um vídeo sobre ele. Peço até perdão. Maniraptora também vai incluir os Penaraptora, que é o grupo lá dos Oviraptores, dos Dromaeosaurus e das aves. E também vai incluir o grupo Therizinossauria, o mais basal do grupo sendo Falcarius e o mais basal de Therizinossauroidia sendo Beipialsaurus. Mas é em Therizinosauridae que se encontra o Therizinosaurus de fato, esse que viveu há 70 milhões de anos atrás no Cretáceo Superior. E como era o Therizinosaurus? Vale lembrar que muito do que eu vou dizer aqui é baseado na interpretação atual do Therizinosaurus, que além de ser sustentada pelos poucos fósseis disponíveis do bicho, também é baseada em comparações com outros animais aparentados que possuem fósseis mais completos. Se no futuro novas descobertas alterarem essa visão, eu farei um novo vídeo com as atualizações. Seguindo, o Therizinosaurus era um dinossauro bastante grande até, sendo o maior Maniraptora conhecido, medindo cerca de 7 metros de comprimento, 5 metros de altura e pesando algo em torno de 4 toneladas. Apesar de seu tamanho impressionante, ele era um herbívoro, possivelmente se alimentando de folhagens. Essa dieta influenciava diretamente muitas de suas características. Por exemplo, ele tinha um pescoço longo, ideal para alcançar folhas mais altas. Como ele era um herbívoro especializado, ele não possuía grandes adaptações para a corrida, evidenciado por seus metatarsos curtos. What the fuck? Ok, vamos com calma. Metatarsos são ossos localizados nos pés e influenciam diretamente a locomoção. Quando são mais longos, permitem uma maior amplitude de movimento, tornando os animais mais ágeis, resultando num padrão chamado digitigradia, onde o calcanhar não toca no chão. É claro que há exceções, como no caso do canguru, mas ele não é um exemplo de velocidade. Por outro lado, metatarsos mais curtos fazem com que o calcanhar do bicho toque o solo, resultando na plantigradia, um padrão comum em animais que não correm muito rápido. Também tem exceções, como no caso dos humanos. No caso do Therizinosaurus, seus metatarsos eram curtos, fazendo com que o calcanhar quase tocasse no chão, isso se já não tocava. Além disso, ele tinha um padrão de 4 dedos apoiados no chão, diferente da maioria dos terópodes, que se apoiavam em 3 dedos, enquanto um dedo ficava suspenso. Isso reforça a ideia de que ele não era lá um velocista. Mas nós temos que falar sobre a característica mais famosa e que nomeia esse bicho, suas garras. Apesar de ser interessante que ele as usava como armas, no maior estilo Freddy Krueger, Therizinossauria. análises indicam que essas garras não suportavam muita pressão e quebrariam facilmente em combates. Alguns sugerem que ele as utilizava para puxar galhos, facilitando assim o acesso às folhagens, semelhante ao que as preguiças gigantes fariam, mas ainda seria muita pressão para essas garras tão longas. Então para que elas serviam? É claro que uma das propostas mais aceitas é a da, rufem os tambores, seleção sexual, onde as fêmeas escolheriam os machos com as garras mais chamativas. Então ele seria mais um beta! Se querem minha opinião, essa ideia até faz sentido, mas acho difícil que essa tenha sido sua única função. Ele provavelmente evitaria combates violentos para não quebrá-las, mas ele também poderia usá-las para afugentar predadores, abrindo seus braços, fazendo com que ele aparentasse ser maior, semelhante ao que faz o tamanduá mirim hoje em dia. Lembrando que o Therizinosaurus convivia com grandes carnívoros como Tarbosaurus, então essa hipótese de afastar os predadores não me parece tão absurda. No entanto, ainda é uma questão em aberto, então não tô
tomem isso como uma verdade absoluta. Vale ressaltar que o Therizinosaurus era um dos mais derivados de seu grupo. Outros membros mais primitivos, como o Oxasaurus e o Beipialsaurus, que tinham garras mais curtas, provavelmente as utilizavam para funções mais práticas, como puxar galhos, escavar raízes ou até para defesa, já que garras menores suportam mais pressão. Mas assim era o Therizinosaurus, um dos dinossauros mais esquisitos de toda a era dos dinossauros e que com certeza merece toda a visibilidade que vem recebendo nos últimos anos. Mas vale lembrar de uma coisa, o Therizinosaurus não era o único dinossauro com garras gigantes.